Amaterasu, o jutsu das chamas negras que queimam por 7 dias e 7 noites. Muitos fãs acreditam que conhecem muito bem essa técnica, mas e se eu te dissesse que muita coisa que você sabe talvez esteja completamente errada? Se quiser saber mais, acompanhe o vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, e se você é novo aqui e tá chegando agora, não esquece de se inscrever, porque eu sei que se você gostou desse vídeo, você com certeza vai gostar dos outros. E se você já tá inscrito aqui no canal, não esquece de deixar o seu like para mostrar a sua presença aqui nesse vídeo. E bem, para a maioria dos fãs de Naruto, o Amaterasu é um jutsu específico do Itachi e do Sasuke, dois membros do clã Uchiha, mas que despertaram esse poder assim que conseguiram o seu Mangekyo. E por muito tempo foi dito que esse jutsu era específico desses dois personagens, e essa ideia foi alimentada por muitas pessoas, incluindo youtubers da fandom, que fizeram e fazem vídeos sobre isso, alegando que esse jutsu seja específico tanto do Sasuke quanto do Itachi e de mais nenhum outro membro do clã Uchiha. Mas e se eu te dissesse que isso na verdade é um mito completo? E eu sei, você deve estar já com pedras para disparar nos comentários, mas calma, assiste o vídeo, eu sei que você vai concordar comigo no final. E se eu te dissesse também que o material oficial, ou seja, o próprio databook, que também é feito pelo próprio Kishimoto, diz exatamente como funciona essa técnica e quem são os usuários que podem tê-la. O vizinho resolveu bater em telha de metal bem na hora que eu tô fazendo o vídeo. Até agora tava um silêncio incrível, que tava uma paz. Mas foi só eu começar meu vídeo, enfim. Então vamos lá que a gente vai desmistificar um dos maiores mitos da história de Naruto e da fandom de Naruto como um todo. Antes de tudo, a gente precisa entender como funciona o Amaterasu, porque muita gente ainda não entende a funcionalidade dessa técnica e por que ela é tão aterrorizante. O Amaterasu, como dito no próprio databook, é considerado como a liberação mais poderosa do jutsu do estilo fogo, ou seja, é um jutsu estilo fogo do nível mais alto possível dentro da obra de Naruto. E diferente da maioria dos jutsus do estilo fogo, ele não precisa de selos para ser concluído. Ele pode simplesmente ser lançado através dos olhos do seu usuário no exato ponto focal aonde ele estiver olhando. E de acordo com o databook, essas chamas têm a temperatura do sol e são descritas como a chama do inferno, e elas também têm propriedades únicas. A primeira dessas propriedades é muito simples, elas são chamas inextinguíveis, o que significa que elas não podem ser apagadas por água ou qualquer coisa convencional, como vento e coisas desse tipo. O segundo ponto é que elas são persistentes, ou seja, elas queimam durante 7 dias e 7 noites até que o alvo seja completamente pulverizado. E elas possuem um poder de consumo muito grande, podendo queimar até mesmo o próprio fogo, como vimos na luta entre Sasuke e Itachi, onde ele usou a Amaterasu para queimar até mesmo o próprio fogo do Sasuke. Mas esse poder tem um grande preço. Ele coloca uma pressão muito grande sobre os nervos ópticos do personagem, fazendo com que ele acabe sangrando, o que acaba limitando muito o uso desse jutsu para a maioria dos personagens, desgastando muito cada um que o utiliza. E a chave para a gente entender quem é que pode ter essa técnica e como elas são despertadas no databook 4, onde ele fala sobre o Susanoo, e ele estabelece que o Mangekyo Sharingan concede 3 grandes poderes, sendo eles baseados na mitologia shintoísta, que é muito bem conhecida entre os fãs de Naruto. E essas habilidades são o Amaterasu, que controla o mundo físico da luz, ou seja, um ataque físico quase que supremo, o Tsukuyomi, que controla o mundo ilusório das trevas, basicamente um genjutsu quase supremo, e o terceiro poder, que é o Susanoo, que também foi baseado em um deus, que seria basicamente a defesa perfeita, que só pode ser conquistada por aqueles que já possuíram tanto o Amaterasu quanto o Tsukuyomi. Ou seja, se você tem acesso ao Susanoo, você precisa ter acesso a essas técnicas também. Isso vai de encontro com uma cena muito importante que nós vemos na Quarta Guerra Ninja e que deixou muita gente revoltada, onde o Madara, após ter sido revivido, recebe em cheio um Amaterasu diretamente do Sasuke e simplesmente não se importa. Ele simplesmente remove a sua armadura e trata aquilo como se fosse uma brincadeira de criança. Ou seja, para um guerreiro lendário, o grande fantasma dos Uchihas, aquele jutsu era só mais um jutsu do leque dele e que era realmente muito desnecessário. Ele já deveria ter enfrentado esse jutsu ou visto esse jutsu tantas vezes
que ele nem sequer se importa mais. Outra situação onde nós vemos um conhecimento específico do Amaterasu é quando o Jiraiya, ao ver as chamas negras que corroeram a barriga do sapo que ele mesmo havia invocado lá em Naruto Clássico, simplesmente traz um selo com ele que pode selar o fogo, especificamente selando o Amaterasu, porque ele sabia que aquelas chamas não iriam se apagar e se eles tocassem nelas, eles seriam queimados até a morte. O que é muito estranho, já que ninguém da vila deveria ter nenhum tipo de conhecimento sobre o Amaterasu do Itachi, já que o próprio Itachi nunca mostrou esse Amaterasu para ninguém da vila, uma vez que ele despertou o Mangekyo dele pouco antes dele sair da vila, e quando isso aconteceu, ele simplesmente acabou com todos os outros Uchihas e foi embora. E desde então, a Akatsuki ficou parada até aquele exato momento onde ele aparece na obra. Então, como poderia a Vila da Folha ou até mesmo o próprio Jiraiya ter algum tipo de conhecimento sobre o Amaterasu se o Itachi não mostrou essa habilidade antes daquele exato momento? Isso só pode ter acontecido porque no passado eles já conheciam essa técnica ou pelo menos sabiam que os Uchihas tinham essa capacidade, mesmo sem saber exatamente o nome e a funcionalidade dessa técnica. E mais uma vez nós temos uma cena muito importante aonde o próprio Itachi está lutando contra o Sasuke, então o Zetsu, usando do seu conhecimento vasto sobre a história, fala exatamente como funciona o Amaterasu, mesmo que ele não tenha tanto acesso ao próprio Itachi, já que o próprio Itachi sempre foi um personagem muito reservado. Então, como poderia o Zetsu saber exatamente toda a funcionalidade do Amaterasu sem que o próprio Itachi tivesse contado para ele como funcionava esse jutsu e quais eram as habilidades que ele poderia utilizar com ele? Muito simples. Provavelmente, o próprio Zetsu já conheceu diversos outros usuários, já que ele viveu boa parte da sua vida convivendo com as reencarnações de Indra. Então, muito provavelmente, ele teve acesso a vários outros Uchihas com o Mangekyo. Esses Uchihas também usavam o Amaterasu e assim ele conseguiu aprender e entender exatamente como funciona essa técnica. E eu entendo que muita gente acredita que o Amaterasu seja o jutsu específico do Itachi porque as pessoas acreditam que todos os Mangekyous devem ter uma habilidade única. Isso foi sendo reforçado com o passar do tempo dentro da obra, já que muitos Mangekyous têm sim habilidades únicas, mas o próprio Madara não foi mostrado tendo nenhuma habilidade única dentro do seu Mangekyo. O que significa que isso não é necessariamente verdade. Ou seja, alguns Mangekyous podem sim despertar habilidades únicas, mas isso não é necessariamente o caso de todos eles. E pessoal, isso não torna o Itachi menos poderoso. Na verdade, ele ser conhecido por uma técnica básica dos Uchihas mostra como ele tem uma maestria nesse jutsu e uma capacidade muito grande de utilizar mesmo jutsus básicos contra oponentes muito poderosos. Mas aí, o que você acha? O Amaterasu perdeu o brilho depois do final de Naruto? Como você acha que funciona essa técnica? Todo mundo pode ter ou é só o Itachi? Deixa aqui seus comentários e vejo vocês no próximo vídeo.